Olá, vamos dando continuidade ao nosso estudo da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, Psicografia do Chico Xavier. E nesta continuidade, lembrando que no último vídeo nós abordamos o capítulo 38, que se denominava o caso Tobias, onde é a história de pessoas lá em nosso lar, que aqui na Terra Tobias esteve casado, depois ficou viúvo e tomou umas segundas núpcias, ok? E aí se relatou naquele capítulo, né, esta questão de que aquela esposa desencarnada, no princípio, ela não tolerou a união de Tobias com uma nova esposa, e depois vem o caso a ser encerrado, né, num espírito do princípio de fraternidade no plano espiritual. Porém, esta situação deixou André Luiz um tanto quanto preocupado, como nós vamos ver agora no capítulo 39, que se intitula Ouvindo a Senhora Laura. Então, nesta sequência, nós vamos dar a continuidade deste assunto com uma série de esclarecimento de Dona Laura, que é um espírito já com um bom conhecimento da vida espiritual, né? Então, André Luiz começa esse capítulo nos dizendo o seguinte: o caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraternal, preocupava-me como assunto obsidiante. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Então, André Luiz aqui declara que, de fato, ele ainda tinha aquela, desde o princípio desta obra, nós vemos a sua preocupação com a família terrena, né? E diante desta situação do caso Tobias, ele denota ainda essa preocupação de ele ainda se achar o dono é, do lar aqui na vida terrena, e a sua preocupação, talvez nesse instante, ainda não revelada em palavras, né, do que teria acontecido com sua esposa após o seu desencarne. Tá? Não nos esqueçamos que aqui já tem um período de cerca de 10 anos da vinda de André Luiz para o plano espiritual. Teria coragem, continua André Luiz, teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. Ao meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Aqui ele acaba de verbalizar esta sua preocupação dela tomar um segundo casamento. Aquelas observações da casa de Tobia torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Ou seja, quando a gente ainda fica arraigado às coisas da terra, o que nós chamamos de ainda pessoas presas e ligadas à crosta terrena, né, faz com que ainda o espírito de fraternidade não penetrou em nossos corações, né, muito menos ainda na nossa capacidade de raciocínio. Né. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que apoquentava não sem natural acanhamento. Ela sorriu com grande experiência da vida e começou-me a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Veja a modéstia e a simplicidade de Dona Laura, né? Ela não se coloca como alguém que vai ensinar, mas que vai estudar junto dele, de André Luiz, estas questões. Essa é a postura
de espíritos mais esclarecidos e com um certo grau de evolução e entendimento das relações humanas. E ela continua: todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvida, né? Então, a gente ficar se martirizando diante das questões que nos assumem o coração, né? Sempre que a gente dispõe de pessoas amigas com certo grau de esclarecimento, é de valiosa e importante para a nossa tranquilidade, a nossa serenidade. E depois de ligeira pausa, Dona Laura prosseguiu atenciosa. O caso Tobias, diz ela, é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e em outros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Veja que ela fala aqui sobre o pensamento elevado. É aquilo que nós dizíamos, né? Enquanto o espírito de fraternidade não nos entra na consciência, né? Estas questões nos tornam ainda cativos de situações de angústias, né, da quais é muito difícil às vezes nós escaparmos. Por isso que precisamos adentrar o quanto antes aos ensinos de Jesus, né, nos espíritos de fraternidade, no espírito de compreensão e até nos esclarecimentos que nos traz a doutrina espírita neste sentido, para que angústias não nos aflijam mais, ok? E ela continua: mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhou, desculpe, aí quem fala é André Luiz, né? Se sente chocado no seu sentimento sobre esta questão do segundo matrimônio, né? Quando não sabemos que às vezes acontece o terceiro e o quarto, e ainda com a esposa ou ex-esposas ainda vivas, né? Então vamos lá. Quando nos atemos aos pontos de vidas puramente humanos, essas coisas dão até para nos escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos todos os princípios da natureza espiritual, né? Então, nós já poderíamos aqui na Terra, com os esclarecimentos que hoje nós possuímos da espiritualidade, codificadas por Allan Kardec, né? Estes princípios da natureza espiritual já deveriam estar fazendo parte das nossas compreensões. Embora eu concorde que muitas vezes algumas coisas, pelas nossas próprias deficiências, nós ainda não conseguimos assimilar totalmente. Mas se já conseguirmos fazer com que estes princípios entrem no nosso nível de compreensão, de entendimento de que somos seres imortais em processo evolutivo, isso já nos ajuda muito a compreendermos e aceitarmos estas situações que nos ferem tanto os nossos sentimentos. E Dona Laura aqui continua. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala da animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Ou seja, é compreensível que nós, nesse processo de evolução, né, ainda trazemos instinto, trazemos sentimentos de posse muito arraigados em nós e que neste processo, às vezes, as coisas são um tanto quanto lentas, mas que é preciso colocar na nossa consciência esta necessidade de eliminando estes instintos animais. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender, né? Aqui Aqui essa referência quanto ao sexo, né, é importante nós termos em conta de que a nossa sexualidade, esta questão do sexo, principalmente na matéria, né, que para o nosso perispírito, na vida espiritual, ele assume condições diversas, condições diferentes, mas que tem o sentido do nosso processo criativo, do nosso processo de evolução.
Emmanuel nos traz uma obra muito interessante que se chama Vida e Sexo, né? Que é muito importante para os nossos estudos também a respeito das nossas cargas eróticas, a respeito da nossa sexualidade, das nossas sensualidades, para os nossos entendimentos, para a nossa compreensão maior de evolução. Muitas das vezes, esse sentimento que traz André Luiz nessa parte da obra, né, dos sentimentos de poço, ainda se prende a questões de sensualidades ainda um pouco animalizadas, da qual nós temos que aos poucos nos depurando e fazendo com que a gente possa de fato ascender à evolução espiritual. Mas damos continuidade aqui. Não será fácil para você presentemente a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem, ela se refere aqui ao caso Tobias. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo, né? É a referência que a dona Laura faz ao caso Tobias, né? Que evidentemente ela tem conhecimento, né? E esta revelação dela de que a felicidade ali, na atmosfera de compreensão, de espírito de fraternidade, de entendimento, de compreensão que no plano dos espíritos nós somos todos irmãos, né? Faz com que estes sentimentos de posse, sentimentos egoístas, de orgulho, de vaidades feridas, né, sejam eliminadas pelo espírito da fraternidade, pelo espírito de amor, que é o que Jesus veio nos trazer no seu Evangelho, na Boa Nova, que é o amor e o perdão incondicional a todos os seres com os quais nós nos relacionamos, né? A importância do Evangelho de Jesus assume grandíssimas proporções quando nós adentramos a esses estudos do que nós somos como espíritos, dessa evolução espiritual, né? Aí nós começamos a perceber o quão foi importante esta vinda de Jesus entre nós, trazendo estes conceitos de amor incondicional aos nossos irmãos, ok? E aí, Dona Laura, nesse diálogo com André Luiz, continua. E André Luiz pergunta: mas temos nisso uma regra geral? Indaga André Luiz. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelece aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido, ou seja, com as inúmeras encarnações que nós temos, né? Quando nós nos afinamos com os espíritos com os quais nós unimos pelo casamento, com certeza nós temos muitas afeições, né? E aí, Dona Laura, esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explica: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão, o que é bastante diverso, né? Não esqueça que as nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobia é o caso da vitória da fraternidade real, por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará estas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Como dizíamos, né, a compreensão dos ensinos de Jesus aqui se torna de suma importância, de um valor ainda para nós ainda muito incompreensível, pois enquanto nós não adentrarmos a este espírito de fraternidade, os sofrimentos que nós trazemos dentro de nós, carregando os nossos espíritos para o umbral após o desencarne, né, nos torna um processo evolutivo bastante moroso e bastante dificultoso.
Enquanto o odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivaram à fraternidade legítima. Nestas palavras, Dona Laura conclui, né, a importância que é do entendimento da boa nova que Jesus nos trouxe. E o que acontece então? Interroga André Luiz, valendo-se da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizam ou onde se localizarão as pobres almas sem experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventaram para si mesma, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Conhecendo-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. Ou seja, nesta fala da Dona Laura, né, enquanto a gente não aprende, às vezes, pela dor, pelo sofrimento provocado quando do nossos desencarnes em zonas inferiores, né? E André Luiz pergunta a respeito disso: como faz então para aprender se não atinge a oportunidade do esclarecimento espiritual que neste momento ele está conseguindo com Dona Laura, né? E aí ela explica que é a misericórdia divina da reencarnação, que é o processo de refazimento das nossas experiências junto das pessoas com as quais nós nos desviamos do caminho da fraternidade e do amor sincero, do amor incondicional com os nossos seres. Então, muitas das vezes, entre encarnações diversas, nós não chegamos a atingir os esclarecimentos de colônias espirituais como o nosso lar, e nem ultrapassamos estas colônias, ficando tão somente nas zonas inferiores da espiritualidade, ou mesmo presos na crosta terrestre, tendo que, pela misericórdia dos nossos irmãos mais evoluídos, né, planejarem, quando não formos capazes, os nossos reencarnes com estes seres com os quais nós temos que buscar este espírito de fraternidade, buscar esta afinidade, buscar esta oportunidade em novas encarnações para o nosso processo de evolução. E aí ela continua, né? Que é bom a gente reler nessa parte. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. Enquanto essa reconciliação não é feita, nós não atingiremos o nosso processo de evolução. Estaremos constantemente presos em sucessivas e sucessivas encarnações de reaproximações. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne para efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência. O que ela nos diz aqui é que quando nós conseguimos, com o grupo de afinidade nosso, com o grupo de necessidades nossas de reaproximação, né, nós acabamos com essas experiências de encarnações mais impostas, mas continuamos a voltar à carne para elevarmos, para podermos progredir e fazer construções espirituais com relação a essa nossa consciência espiritual, né?
E aí regressamos à matéria grosseira, suportando às vezes menor bagagem de preocupações. Quando nós conseguimos, ao longo das inúmeras encarnações, nos afinarmos com todos aqueles com os quais nós ainda trazemos débitos, né? Então, nós reencarnamos, continuamos a reencarnar, que faz parte do processo evolutivo, mas com encarnações mais amenas, com encarnações mais de aprendizado, com encarnações mais no sentido de evolução propriamente dita, e não com encarnações de resgates espirituais. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrena e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. É o que dizíamos, né? A gente, quando começa a ter estes esclarecimentos da nossa essência espiritual, é que nós começamos a atentar melhor e com mais profundidade ao Evangelho de Jesus. Os ensinos lá trazidos na sua Boa Nova são da essência mais profunda da nossa necessidade de aprendizado espiritual, sem o que a gente não consegue de fato poder evoluir. Relendo esse trecho que é importante, o problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavra, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Ou seja, são as inúmeras encarnações compromissadas com entes com os quais nós nos desequilibramos, né? E com os quais nós desequilibramos outro tanto estes seres, né? E que para que nós nos perdoemos mutuamente é preciso encarnações muitas vezes de complicada situação espiritual. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como que precisava meditar na amplitude dos conceitos expedidos, e aproveitando os ensejos, a André Luiza pergunta, ou ele se pronuncia, a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com esta afirmativa e obtemperou. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Ou seja, aqueles que ainda estão dentro daquela animalidade instintiva, no processo ainda primário dos seus processos evolutivos. Né? Então, estas conversas de reintegração espiritual, de concessões de perdões mutuamente, de amores incondicionais, estas questões dos seres ainda que se encontram nessa animalidade, nessas vidas instintivas, esta questão destas uniões pelo matrimônio ainda estão longe para eles de serem compreensão. A nós que adentramos aos esclarecimentos da doutrina trazida pelos espíritos superiores e codificadas pelo Kardec, elas têm que começar a nos fazer valer para o nosso processo de extinção desta anabilidade, desta experiência ainda intuitiva. E ela continua, para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Volto aqui a reafirmar a nossa necessidade de estudo da obra de Emmanuel a respeito do livro Vida e Sexo. Né? Quem sabe, após o encerramento desta série que nós trazemos aqui, do estudo da obra do Nosso Lar, nós consigamos fazer um estudo desta obra, ok? Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum, diz André Luiz. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado
que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísia, ocorria-me na mente de palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertence. Num instante senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. Né? Essa questão da cobiça, do interesse, né? De pertences, esse pertence entre aspas, pois de que nós nada temos de fato na terra, mas de que cobiçamos o usufruto de nossos irmãos, de suas posses, de seus animais, de sua esposa, de seus companheiros, de seus filhos, né? Fez com que isso acendesse em André Luiz uma observação muito importante, né? Ele se refere a ele próprio, né? E cabe a todos nós a questão da questão da cobiça, da questão de nós adulterarmos os nossos processos de ligação na Terra, né? Fazendo com que as nossas fidelidades não sejam tão firmes assim, né? E é bom lembrar aqui também, né, que quando nos 10 mandamentos está lá não cobiçar a mulher do próprio, se refere também para as mulheres não cobiçarem os homens das outras, tá bom? E aí, relendo ainda esse trecho, né, de André Luiz, não falando sobre não cobiçar a mulher do próximo, num instante senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobia. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou: onde o esforço de consertar a tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. O que ela está dizendo, né? Que todos nós temos problemas, todos nós temos processos de nosso passado de uma certa animalidade instintiva e que é uma tarefa hoje, nós com a consciência espiritual, consertarmos todas essas situações das quais nós desviamos do caminho, né? E compreender a misericórdia divina que nos oferece tantas e tantas oportunidades infinitas, né, para que nós tracemos novas rotas de aperfeiçoamento próprio. Né? Por isso que é importante, ao tomarmos essa consciência mais profunda da nossa espiritualidade e da nossa religiosidade advinda da compreensão mais profunda do Evangelho de Jesus e dos esclarecimentos da espiritualidade maior codificadas por Kardec, para que nós tenhamos esta consciência de refazermos, de consertarmos tudo que nós já prejudicamos. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista, né? Enquanto carregamos ainda as questões do sexo dentro do nosso instinto animal, sem este entendimento fraterno, nós nos vemos presos nas teias da nossa inferioridade, nas teias das nossas imperfeições. Por isso que este entendimento fraterno, como diz Dona Laura, né, ele antecede qualquer trabalho salvacionista de nós mesmos, né, para nós possamos adentrar ao processo de evolução. Por isso que é importante essa tomada de consciência, né? Ainda há pouco, ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, ele iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Esse espírito fraternal ainda
ainda nós não conseguimos adentrar as compreensões, né? Nós ainda menosprezamos as pessoas que se nos apresentam na presente encarnações como pessoas mendigas, pobres, malfeitores, criminosos mesmos, sem entender ainda que eles são nossos irmãos e que necessitam, no mínimo, das nossas vibrações de amor para que eles saiam destes processos inferiores que se encontram. Nós ainda não nos conscientizamos de que todos os seres que estão à nossa volta são igualmente filhos de Deus como nós e nossos irmãos verdadeiros. Se nós já adentramos a esta consciência espiritual, a esse esclarecimento, é importante que, pelo menos, no mínimo, em busca deste espírito de fraternidade, nós tenhamos vibrações de mais amor e de mais compreensão para com todos. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, sua neta que tinha recolhida ainda no interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudicências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem neta, recém-chegada do planeta, eu, André Luiz, voltei às câmeras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana, né? Que estas palavras de André Luiz calem profundamente em nosso espírito, né? Que nós nos impressionemos verdadeiramente pela nossa necessidade deste espírito da fraternidade humana. Hoje nós ficamos com esse estudo aqui, deste capítulo importantíssimo, aliás, como todos, né, como nós temos visto até aqui, da obra de André Luiz, como uma obra de despertamento da nossa consciência espiritual, né? E daremos continuidade em próximo vídeo, né, no capítulo 40. Agora nós teremos, para terminarmos o estudo desta obra, mais 10 capítulos para as nossas reflexões. Fiquem com Deus e um beijo a todos.